Fala, investidores! Hoje no canal Barão Invest, o seu canal de investimento e educação financeira. Eu, Igor, meu irmão Thiago. Estamos aí de novo. Vamos estar falando sobre o Tesouro Nacional e o investimento em Tesouro Direto. É verdade, você pode emprestar até pro governo os títulos da dívida pública que a gente ouve muito nos jornais. É isso aí, quando você empresta para o governo é algo muito bom, porque você está emprestando realmente para quem tem a garantia de que vai te pagar. Investimento mais seguro do Brasil. Por exemplo, o Collor, que muita gente lembra quando ele congelou a poupança. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. Em 1990, você provavelmente já ouviu falar disso, mas não ouviu falar de congelamento de tesouro, porque tesouro é dívida pública, é a última coisa que um presidente vai querer fazer. Então, basicamente, é tão seguro quanto receber aposentadoria, pensão, é uma dívida que o governo precisa pagar e ele vai pagar. E justamente por isso a gente tem um baixo nível de risco, é considerado parte da renda fixa dos investimentos e bastante conservador até. Sim, é considerado conservador, mas lembrando até você que tem um perfil mais moderado, porque quando falam que é conservador, todo mundo fala, então é coisa de gente que não tem medo de investir. Não, é algo muito bom para quem é moderado, para quem é arrojado, para quem quer investir muito, porque é onde você deixa o dinheiro esperando uma boa oportunidade aparecer. É aquela sua reserva que realmente você deixa lá para comprar bons ativos na hora que tudo ficar barato. Por exemplo, agora a bolsa está caindo, é uma hora de começar a comprar e não de vender. Mas para isso você precisa ter uma reserva. E nessa reserva é bom colocar no tesouro, até porque ele protege bem da inflação. E também o Tesouro IPCA, que é uma das modalidades, serve também como uma carteira previdenciária. A gente vai explicar isso até o fim do vídeo. Basicamente, o Tesouro Direto surge em 2002 como uma forma de facilitar o investimento no título público, porque até então era feito em forma física, o que dificultava muito o acesso. Isso, e eram mais de 5 mil contas do governo, era uma loucura, né? Isso, em 86, antes da unificação... Tesouro Nacional é basicamente a conta bancária do governo. Isso, era muito complexo investir, mas hoje em dia você consegue investir de forma digital, como o Igão bem disse aqui. Pelo Tesouro, justamente direto, né? A intenção deles foi, até copiando o modelo americano dos Treasuries Directs americanos, para fazer o investimento aqui no Brasil também facilitado nos títulos públicos. Quando você entra no site do Tesouro, você vai ver, como está aí na tela, 3 modalidades de investimento: o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. Então, o que é cada um deles? Por exemplo, o pré-fixado tem uma taxa desde o começo fixada, né, Tiagão? Isso, é um tesouro que você investe quando você vê uma oportunidade boa, quando estão pagando juros bem altos, né? Então, o tesouro pré-fixado é aquele em que você tem a certeza do primeiro dia ao último de qual juros vai render ao ano, o que é bom e o que é ruim. É ruim Sim. Quando você fica para trás em relação à inflação. Vamos dizer que a inflação aumentasse. Então tem algumas situações bem específicas. É, na verdade, um ponto de atenção até o tesouro pré-fixado. Por outro lado, o tesouro Selic 2024, 2027, aí ele já tem uma função muito boa para reserva de emergência e reserva financeira. O que significa o Tesouro Selic, Tiagão? Não a poupança. É isso aí. O Tesouro Selic é aquele que você pode usar ao invés de usar a poupança. Você deixa lá no Tesouro Selic e pode sacar a hora que você quer, que você consegue o dinheiro de volta de forma fácil para poder comprar bons ativos, né? Ou até para usar para seus gastos pessoais, com tudo. Então você realmente usa ele como reserva e ele vai te proteger, porque a Selic normalmente acaba ultrapassando a inflação. Claro que às vezes tem um tempo de transição, mas você protege bem o seu dinheiro e consegue usar numa hora boa melhor do que a poupança que você realmente vai perder em relação à inflação. E uma vez que o Tesouro faça o Tesouro Direto, investir em Tesouro Direto, faça parte da renda fixa, significa que você está emprestando dinheiro para o governo. Então, significa que você ganha nos juros do tempo. Para isso acontecer, você tem que esperar o tempo passar. Ou seja, você compra hoje e espera o vencimento. Se você vender o seu título antes, o que é possível, porque o programa do Tesouro Direto tem essa garantia de recompra do seu título, você só vai ter essa possibilidade sem ter prejuízo, né, sem ter que fazer nenhuma análise de prejuízo, no Tesouro Selic. Então, se você não tem a expectativa, não tem a certeza de até quando investir, compre Tesouro Selic, especialmente para reserva de emergência, que é aquela reserva que você precisa guardar para gastos de emergência, caso você perca o seu emprego, caso você perca o seu negócio. Mas aí sim você tem também a reserva de oportunidade
também no Selic, né? Porque assim você pode liquidar, D+1, você pede o resgate hoje e consegue o resgate amanhã. Uau! Sempre. Isso, é o que a gente acabou de falar, é o que substitui a poupança, né? E também temos, por último, o Tesouro IPCA, que o que significa sempre esse nome feio IPCA? Lembrando, é a inflação do Brasil, né? O principal índice de inflação brasileiro. E com ele você consegue se proteger da inflação. Fazendo isso, o que você vai conseguir? No longo prazo você investe, você recebe a inflação, mais uma taxa que varia de acordo com os juros com a Selic. Menor do que a Selic essa taxa, mas sim, ela varia de acordo, então você vai ter um ganho real em cima do que você investir. Você pode fazer no Tesouro IPCA uma carteira de previdência. Você quer sempre estar à frente da inflação, você quer ter a certeza de estar atualizado em relação à inflação. Tesouro IPCA, ele pega a inflação mais um pouquinho. Então você nunca está atrás, você sempre correu atrás do prejuízo. Dá para montar uma carteira previdenciária, uma segunda previdência. Exatamente. Se quiser quando as pessoas perguntam pra gente, né, Tiagão, o que seria uma carteira previdenciária, o que seria uma previdência particular? Invista em Tesouro IPCA. Então, melhor do que os fundos, fundões, produtos, capitalizações do banco, dos bancões, né, dos famosos bancões. E aí vem a grande questão, né? Todo mundo, você chega no banco, o gerente jamais vai te falar para investir em tesouros, né? A não ser que seja muito amigo seu. Mas se não for, ele não vai falar, ele vai sempre indicar os produtos do banco dele. Então ele vai indicar os fundos dele, tudo para você investir lá, só que lembrando, lá vai ter taxa. Você, quando investir em fundos de bancões, vão ter taxas e você provavelmente vai cair nessas taxas, não vai dar uma devida atenção e vai pagar caro. As 3 moedas restantes vão para um fundo de renda fixa que vai render uma beleza e você vai poder resgatar com total liquidez daqui a 72 anos. 72 anos? Sim, a fabulosa poupança do bisneto. Parabéns, fizesse um excelente negócio. Eu não pretendia. O Tesouro não tem taxa para investir. Lembrando, essa taxa de banco hoje em dia em praticamente todos é zerado. Ou seja, não é negócio para os bancões incentivar você, ensinar você, orientar você a investir em tesouro, mas é muito negócio para você. Se você tem medo de tudo e não gostaria de aprender muita coisa sobre investimento financeiro, no mínimo, invista em tesouro. É o melhor que a gente poderia dizer para quem quer começar realmente do zero ou tem muito medo de alguma coisa. Isso, exatamente. Isso daí serve para o caráter conservador de investimento. Aquela pessoa que está começando, que quer ir devagar, que realmente tem medo e tem razão. Dinheiro é um negócio que é muito difícil depois que você perde ganhar de novo, né? Então você tem que tomar o cuidado. Você começando com o tesouro, você vai aprendendo aos poucos como realmente rentabilizar seu dinheiro. Lembrando que é importante a questão do tempo. O mais importante em qualquer tipo de investimento, o fator mais importante é o tempo. O tempo é o que define o quanto ele realmente vai te dar de rentabilidade acima da inflação e de tudo. É ele que eleva a sua rentabilidade. Você pode perguntar quais seriam os custos, né? A gente tem uns custos ínfimos em relação a investir em tesouro. Primeiro, tem uma custódia feita pela B3, que é a nossa bolsa, porque ela faz a custódia desse título público. Custódia é o quê? É guardar, manter com ela, né? Então Isso. a responsabilidade fica com ela e custa 0,25% ao ano, que é uma tarifa, enfim, de custódia. E também, se o seu banco te cobrar alguma coisa, uma taxa de administração. Mas aí vai do seu banco corretora. Corretoras digitais, na verdade, a grande maioria, inclusive dos bancões, hoje em dia também não cobra taxa em cima disso. Aí você poderia perguntar, quanto que eu preciso ter para investir em tesouro? Muito pouco. R$30 é o primeiro investimento que você consegue Exatamente, fazer. é muito pouco. Então não justifica dizer, mas eu não tenho um Dinheiro. grande dinheiro, eu não sou rico, não sou milionário ou qualquer coisa do tipo. R$30 você consegue investir em tesouro e isso sim pode transformar o seu futuro num futuro muito melhor, né? Bom, e tem a parte do leão, é claro, né? Tudo que dá dinheiro nesse Brasil, o Estado abocanha um pouco, e até é justo isso, né? Para fazer as políticas públicas. Mas o que realmente você paga de imposto de renda quando você investe em tesouro, coisa que você não paga na poupança, lembrando, mas a poupança rende menos. Mesmo pagando imposto de renda, o tesouro ainda é bem melhor. Então é o seguinte, até 6 meses ou 180 dias, você vai pagar um imposto de renda de 22,5% do que rendeu em juros. Então é uma parte. E depois tem uma tabelinha de progressão que seria o seguinte, até um ano
é 20% de imposto de renda, ou seja, até 360 dias. Até 2 anos é 17,5% de imposto de renda. E depois de 2 anos é 15% de imposto de renda. Então lembrando que sim, vale a pena você segurar o maior tempo possível até terminar o prazo daquele investimento do tesouro que você contratou. Sempre quando você for contratar, tem até no nome, está escrito lá, Tesouro 2027, Tesouro 2024. Então tem no nome, você vai saber quando termina. Se você quiser vender antes, é como o Igão já falou, tem o valor, a marcação a mercado, então você pode perder como pode ganhar um pouco, mas não recomendamos porque tem o imposto de renda. Então é importante que você segure até o final e consiga se proteger o seu patrimônio, a sua reserva, para conseguir compensar a inflação que está pegando feio no Brasil, né? É isso aí. Então, resumindo mais uma vez, Tesouro Pré-Fixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA. Você tem essas 3 opções de investimento. Lembrando que o Tesouro Selic é aquele em que você tem mais facilidade, mais flexibilidade para fazer resgates, porque não vai ter marcação ao mercado, que é justamente uma flutuação em relação aos juros, né? O valor do título em relação aos juros. Enfim, você pode sair perdendo nos outros 2 casos se você se precipitar e vender antes do prazo do vencimento. Caso você venda no vencimento, que lembrando, né, a gente está fazendo um empréstimo para o governo, você empresta hoje para receber no futuro. Se você cumprir o contrato, esperar o tempo certinho, você não corre risco nenhum, porque o governo vai te pagar e vai te pagar muito bem, dentro das regrinhas de juros que ele te mostrar no dia da contratação, no dia da compra, que você fizer na sua corretora. Então, você aí tem essas possibilidades para garantir a sua carteira, a sua previdência ou também a sua reserva de oportunidade ou emergência, né, Tiagão? Bom, é isso aí. Então não deixe de investir no Tesouro Direto como uma forma de proteção. Aproveite muito bem esse vídeo. E lembre, deixe a poupança hoje. Não invista mais na poupança, invista em tesouro. É muito melhor para você e para o seu bolso. Exatamente, é mais seguro e rende mais, ou seja, muito melhor. A gente espera que você tenha gostado e conta com a sua presença nos próximos vídeos. É isso aí, deixe algum comentário caso você tenha alguma dúvida. A gente responde rapidamente. Falou, até mais. Tchau, tchau.